Espíritos obsessores, quem são eles? Por que que eles estão do seu lado? E o que que você pode fazer para se proteger? Hoje é o tema desse vídeo. Antes de mais nada, eu peço para você curtir esse vídeo, se inscreva no canal se você já não é inscrito e compartilhe esse conhecimento com mais pessoas. Se você veio para cá através do meu perfil do Instagram, você já conhece meu trabalho. Se você está chegando de paraquedas ou foi indicado, prazer, meu nome é Rosalie Melro, eu sou terapeuta holística e eu trabalho com método terapêutico diferenciado. A minha proposta é trazer luz, é trazer consciência, esclarecimento sobre uma série de questões envolvendo autoconhecimento e espiritualidade através das ferramentas, através de tarô, através de mapa astral, através de ferramentas como mesa radiônica, que é uma ferramenta de cura, para que cada um possa dar passos em direção ao seu processo evolutivo, para que cada um possa aprender e sozinho conseguir chegar no seu objetivo. Então, vamos falar um pouquinho sobre os espíritos obsessores. Antes de mais nada, uma outra informação. Aqui eu vou passar o conteúdo da forma mais simples possível, tá? De acordo com o que eu aprendi, mas sempre trazendo uma linguagem mais simples para que todas as pessoas possam entender, para que possa ser acessível a todos. Eu elenquei aqui 4 tipos de obsessão espiritual, mas antes de falar sobre os tipos de obsessão, eu vou falar um pouquinho sobre o que são os espíritos obsessores. Quando a gente desencarna, boa parte das pessoas que desencarnam, elas ficam ainda vagando nesse mundo material, por vários motivos. Ou por uma certa prisão, né, às coisas terrenas, aos seus próprios objetos, à sua casa, ou aos sentimentos, né, que elas nutrem pelos seus familiares, pelas pessoas próximas, enfim, por uma série de motivos, às vezes elas simplesmente não sabem que desencarnaram. Então, existem milhões, incontáveis espíritos obsessores vagando no nosso mundo, né? No nosso mundo material. Então, esses espíritos estão ali e eles precisam se alimentar, certo? De energia. E a quem eles escolhem? A nós. Então, é muito importante a gente compreender que sim, existem espíritos que não necessariamente são espíritos ruins, né? Pessoas ruins, né? Que desejam fazer o mal, mas que eles estão ali. E que a gente precisa ter conhecimento para que a gente consiga se proteger, né? Proteger a nossa casa, proteger a nossa própria energia desses espíritos que estão ali vagando, tá? No final eu vou dar uma indicação de como vocês podem fazer para que consiga resolver questões de obsessão espiritual, ok? Então fica até o final, que é muito importante essa conclusão. Então vamos lá, 4 tipos de espíritos obsessores, tá certo? Eu vou começar do mais simples, né, do mais leve, para aquele mais pesado. O primeiro tipo seria aquele que está vagando, né, um espírito que desencarnou e está vagando. E por ele ver em você uma boa energia, ele se aproxima de você para suprir aquela carência que ele tem, certo? Isso acontece muito no nosso dia a dia mesmo, entre encarnados, né? Entre pessoas vivas. Então, às vezes você é uma pessoa de uma energia muito legal, muito alta, né? Uma pessoa muito alta astral, e as pessoas se aproximam de você por conta disso. No mundo espiritual, isso também existe. Então, o primeiro tipo de obsessão é essa obsessão em que o espírito desencarnado se aproxima do encarnado. Não necessariamente ele conhece, tá? Nesse ponto específico, ele não conhece, né? Ele se aproxima do encarnado para, digamos assim, sugar a sua energia positiva. Então, o encarnado é uma pessoa com energia elevada, uma pessoa alegre, de bons propósitos. Então, ele se aproxima com esse objetivo, tá? Só que, à medida que ele se aproxima do encarnado, ele traz no seu campo, né, energético algo muito pesado. E aquilo, mesmo tendo um bom propósito, aquilo causa um mal para o encarnado. Com relação aos males que isso pode causar, isso são muito variáveis, depende muito da intenção do espírito nessa aproximação. Mas pode causar desde dores físicas, dor de cabeça, cansaço, até processos graves, como processos depressivos. Então, é muito importante a gente entender que isso existe para que a gente possa, lá na frente, identificar qual a origem disso e tratar, tá? Então, esse seria o processo obsessivo mais simples.
Aí vamos para um segundo processo obsessivo, em que também o desencarnado não conhece o encarnado, certo? Ele está lá vagando por algum motivo, não conseguiu ainda se desprender do mundo material. E ele é uma pessoa, por exemplo, era uma pessoa, enquanto encarnada, que fumava muito, bebia muito, gostava muito de farra. O que vai acontecer? Ele vai se aproximar de uma pessoa encarnada que tenha também aquelas características para poder também se alimentar daquela energia. Então, ele não vai consumir, né, fisicamente o alimento, ou a bebida, ou a droga, ou o sexo, ou qualquer coisa que seja, mas ele vai estar naquele ambiente, naquelas condições, e a energia daquilo, lembre-se que tudo é energia. A energia daquilo que o encarnado está consumindo, o desencarnado também vai se aproveitar. Então, o objetivo dele é esse. Mais uma vez, o que pode acontecer? Todos os processos físicos e mentais que atingem o encarnado. Ele pode ficar muito cansado, pode ter mudanças muito fortes de humor, tá? Pode ser uma pessoa que comece a adoecer. Então, é importante a gente entender que qualquer processo obsessivo, ele é prejudicial. Desde o mais simples até o mais complexo, até o mais forte, tá? Mas nesse caso, ele se aproxima por similaridade. No primeiro caso, ele se aproxima não porque aquela energia do encarnado é similar a ele, mas não porque ele sente que ali existe uma luz, existe um caminho de luz. E ele tem essa necessidade, tá? Mas mesmo assim, ele ainda faz mal. Então, são dois processos que causam males para o encarnado, processos diferentes, por motivos diferentes, mas que causam males para o encarnado, certo? Então, vamos para o terceiro tipo de obsessão espiritual. Aí as coisas começam a ficar um pouco mais complexas. E aí eu vou colocar sempre da forma mais simples possível, lembrando que se você não acredita em reencarnação, se não faz parte da sua fé, isso não vai fazer sentido para você. De qualquer forma, eu sugiro que você abra a mente e comece a ouvir e a ver as coisas de uma forma diferente. Porque a doutrina espírita, né, a ideia da reencarnação, ao meu ver, ela explica muitas coisas dentro da nossa vida, dentro da nossa realidade. Ela faz com que a mente se abra para uma realidade maior em que as coisas ficam mais claras, ficam mais simples de entender o motivo pelo qual algumas coisas acontecem nas nossas vidas. Então vamos lá. O terceiro tipo de processo obsessivo é aquele que você em algum momento, vou colocar da seguinte forma: hoje você é uma pessoa boa. Hoje você é uma pessoa de bons propósitos, uma pessoa que procura se elevar, uma pessoa que estuda, que tem um autoconhecimento, que procura se dedicar, sempre fazer o bem, trabalhar na luz, no amor e na justiça divina, certo? Hoje. Mas em algum momento nas suas outras vidas, você não foi essa pessoa. Você provavelmente, né, como todos nós, né, fomos pessoas ruins, que fizemos o mal, que machucamos, que ferimos, que mentimos, que enganamos, que roubamos, que matamos pessoas, certo? Então, essa primeira premissa tem que ficar muito clara na cabeça de vocês. Hoje, você pode se sentir vítima de um processo assim, né, de estar sendo atacado por um espírito obsessor. Mas lembre-se, hoje você é essa pessoa. Antes você não foi. Então, isso é muito importante para que vocês possam entender. Então, em algum momento, em alguma das suas encarnações, você foi uma pessoa que matou a outra, vamos supor. E essa pessoa que você matou, ela vai lhe procurar. O nome disso é vingança. Isso existe também no mundo, né, dos encarnados e no mundo espiritual. Entenda o seguinte, no mundo espiritual é só uma extensão do nosso mundo real. Se você faz hoje, né, do nosso mundo material, se você faz hoje algo ruim para uma pessoa, não é de se esperar que aquela pessoa vai querer devolver, não que isso seja certo, mas é esperado, né? Então, no mundo espiritual isso não muda. Então, quando você fez, naquela encarnaçãozinha lá atrás, um mal para alguém, que você matou essa pessoa,
aquela pessoa, ela quando desencarnou, ela ficou perdida, ela não entendeu, e quando ela passou a ter o entendimento e saber exatamente o que aconteceu com ela desenvolveu um sentimento de raiva e vingança muito forte por você. E sim, existem incontáveis espíritos por aí ainda buscando se vingar de situações que aconteceram há décadas, há centenas, há milhares de anos, porque são espíritos que ainda não conseguiram evoluir, não conseguiram encontrar a luz e ainda tem essa energia da vingança, do fazer justiça com as próprias mãos, tá? Então, provavelmente eram pessoas que na sua vida, né, enquanto encarnados, eram pessoas assim que tinham esses princípios, tá? E isso também é muito importante para que vocês entendam uma coisa lá na frente. Muito importante. Então, essa pessoa que você lá numa outra vida, você foi lá e matou essa pessoa, ou fez o mal, ou roubou o marido ou a mulher dela, ou acabou com a vida dela, tirou um emprego, alguma coisa desse tipo, ela vai buscar você. E nós somos energia, lembre-se que nós emanamos energia. E cada um de nós somos únicos, né? Você é único, eu sou única. Então, a nossa energia é única também. Então, por atração, por vibração energética, aquele desencarnado vai procurar você. E uma hora ele acha. E aí é onde entra o terceiro processo obsessivo, em que o desencarnado teve uma relação com você em alguma vida que vocês viveram juntos, tá? E alguma coisa que você fez para ele, ele deseja se vingar, ele deseja reparação, tá? Por que esse é um processo mais forte? Porque existe algo real, né, uma situação real, em que o desencarnado sente-se no direito de cobrar de você, né, aquilo que você fez. Então, ele vai ter uma ação sobre você muito mais forte. Então, aquelas primeiras situações que eu falei para vocês, de dores físicas, problemas mentais, às vezes pode atingir até a loucura. Isso não é brincadeira, é algo sério. Aquilo é tudo muito mais intensificado, porque o desejo do desencarnado é realmente lhe fazer mal para que você pague aquilo que você fez para ele lá atrás, tá? Então, esse processo obsessivo, ele é muito forte e ele existe com muito mais frequência do que vocês podem imaginar. Muito mais frequência. Muito mais frequência. Então, ele existe. Não são todos os processos obsessivos que são assim, tá? Como eu falei, eu elenquei 4 de uma forma didática que eu achei mais fácil de passar para vocês. Mas podem existir outros, né? Que de repente eu não tenha elencado aqui. Mas eu acho que esses 4 resumem bem a questão. Mas esse é um processo obsessivo muito forte, que a gente tem que tomar cuidado com ele. E a gente precisa cortar ele. E lá no final eu vou falar como que a gente trabalha esse corte, né, desses processos obsessivos. Então, ele existe, ele vai te atingir, ele vai prejudicar a sua vida, prejudicar a sua saúde física, prejudicar a sua saúde mental, prejudicar os seus relacionamentos, interferir na energia da sua casa, pode fazer você perder emprego, pode fazer você adoecer, enfim, uma série de coisas, tá? Agora nós vamos para o 4º processo obsessivo, que eu elenquei aqui, e que esse é ainda mais grave. Vamos lá. Lembra que eu falei que existem espíritos que estão vagando por aí, certo? Alguns eles só estão porque ainda é o processo deles, que eles ainda não compreenderam, não se desapegaram do plano material, e eles vão ser doutrinados, vão ser chamados pela espiritualidade, pelos seus mentores, pelos seus guias, para poderem ser doutrinados, que eles entendam o que está se passando, compreendam e aceitem ir para um outro plano espiritual, certo? Mas existem outros que foram em vida pessoas ruins, pessoas más, pessoas que promoveram mal, que mentiam, que traíam, que enganavam, que eles vão ficar muito mais tempo nesse processo, certo? Esses espíritos, eles podem, não são todos, lógico,
mas eles podem vir a ser, como é que eu posso dizer? Eles podem vir a ser aliciados para trabalharem para outros espíritos. No mundo espiritual, do mesmo jeito que no mundo material, no nosso mundo físico, existem todo tipo de pessoa, certo? Então, como no mundo físico nós temos casos do tipo assim, fulano mandou matar cicrano. Ele não matou, ele mandou matar. Então, ele contratou alguém que sim, é uma pessoa que não tem os princípios morais de que matar é errado, que roubar é errado. Ele tá ausente desses princípios morais. Ele contratou aquela pessoa para matar um terceiro. Então, tem um mandante, tem um contratado e tem, entre aspas, eu vou colocar bem entre aspas aqui para que vocês possam entender, a vítima. No mundo material, tá? No mundo espiritual tem a mesma coisa. Então, o que acontece? Hoje, vamos supor que você hoje é uma pessoa que trabalha sua espiritualidade, que procura ser uma boa pessoa dentro de bons princípios morais, mas em algum momento você não era. Lembra disso? Pois é. Em algum momento lá do passado você fez mal para alguém. Esse alguém foi lá e quis se vingar. Só que muitas vezes ele não faz de forma direta, ele faz de forma indireta. Então, de forma indireta, ele contrata um espírito desse que está, entre aspas, vagando por aí, que já não tem uns princípios morais bem estabelecidos, um caminho espiritual de luz, né? Ele trabalha na sombra, ele trabalha nas trevas, ele não trabalha para os bons princípios, né? Dentro da justiça divina. Ele contrata esse outro para infernizar a sua vida. E sim, isso também é muito mais comum do que vocês possam imaginar. Também pode acontecer dentro desse mesmo tipo de obsessão, né, de obsessão espiritual, situações que não tenham acontecido em outras vidas, situações que tenham acontecido nessa vida. E aí é por isso que eu coloco vítima entre aspas, que depois vocês vão entender. Vamos supor que você hoje tenha feito mal para alguém. Aquela pessoa deseja reparação, vingança, né? Reparação não é muito suave, é vingança mesmo. Então, ela contrata alguém, né? Eu quero fazer um trabalho para acabar com a vida de fulano, com a vida de fulana. E essa pessoa encarnada, né? Por também se conectar a grupos espirituais que trabalham nas trevas, que não trabalham na luz, no amor, trabalham nas trevas, nas sombras, contratam um espírito que vai infernizar a sua vida, que vai lhe fazer o mal, que vai ser o seu obsessor. E isso também acontece muito. Eu digo pela minha própria experiência, eu comecei a trabalhar, eu sou terapeuta holística, e eu comecei a trabalhar lendo cartas. E os primeiros contatos que eu tive com algumas pessoas foi meio que uma enxurrada de pessoas assim. Você faz trabalho de amarração? Você faz trabalho para separar casal? Você faz trabalho para prejudicar a vida de alguém? Que eu tenho raiva de uma pessoa no meu trabalho. Gente, isso acontece muito, não se enganem. Acontece muito ainda hoje, tá? Então, existe muita gente que ainda não tem essa elevação espiritual para compreender que você não pode fazer esse tipo de coisa para alguém, tá? Então, pode ser algo, né, nesse quarto tipo de obsessão, pode ser algo aqui nessa vida, né? Você tenha feito mal para alguém, essa pessoa deseja se vingar, contrata vai num local, eu vou dizer uma casa de umbanda, mas lembrando, a umbanda ela não trabalha para o mal, né? Nenhuma religião ela é totalmente boa, totalmente má, porque só é feita de homens. Então existem locais, existem casas de umbanda, candomblé, que eles trabalham na luz, que eles trabalham no direcionamento, um bom direcionamento espiritual, trabalham com seres, com orixás, com guias, enfim, eles trabalham na luz. Mas existem outros, né, que são conduzidos, outras casas, outros centros que são conduzidos por pessoas que não têm bons princípios, né, princípios de justiça e verdade, que eles sim trabalham nas sombras, tá? Então, assim, nesses lugares que trabalham nas sombras, essas pessoas vão justamente porque sabem que lá vai ter alguém que vai fazer esse tipo de trabalho para prejudicar o terceiro, certo? Então, dentro desse quarto tipo, é um subtipo, digamos assim. Pode ser algo que está acontecendo hoje, que aconteceu hoje na sua vida, ou nessa vida que você está
que você está vivendo agora, nesse plano que você está vivendo, tá? E também pode ser que você não tenha feito mal para alguém, mas você, de alguma forma, você atrapalha a vida dessa pessoa. De alguma forma, você é uma pedra no caminho dessa pessoa. Quantas e quantas pessoas eu já vi me procurarem para pedir uma separação de casal? Porque a pessoa simplesmente queria estar com aquela outra e aquela outra tinha um relacionamento, já ela queria separar. Quantas e quantas pessoas pediram amarração? O que é amarração? É um processo em que você é um processo obsessivo também, tá? Amarração é um processo obsessivo. E desse quarto tipo. E você vai lá pedir para que aquela pessoa, né? O A vai lá pedir para que o B se vincule a ele de uma forma que ele não consiga se separar. Então, esses processos, eles existem. Tá? Esse quarto tipo é o pior tipo possível, porque envolve alguém que deseja fazer o mal para você, certo? Que contrata um terceiro. Então, existe uma egrégora, existe um grupo de seres espirituais, de desencarnados, né? Que trabalham na luz e na sombra, atuando em conjunto. Certo? Existe aquele encarnado que quer lhe fazer mal, que contrata alguém, então aquele alguém é uma pessoa grande dentro da sua religião, que sabe fazer o trabalho, né, que consegue fazer o trabalho, que realmente se vincula com entidades de baixa densidade, de baixa vibração, que trabalham na sombra, e que aqueles contratam um terceiro para ser o seu obsessor, para acabar com a sua vida, com a sua paz, com a sua tranquilidade. Então, é um processo obsessivo muito mais forte, é um processo obsessivo em que envolve muito mais coisas e que é importantíssimo que seja cortado. Agora vamos lá, para vocês entenderem um pouco por que eu digo que é vítima, entre aspas. Vamos supor que isso esteja acontecendo comigo, certo? Que eu, aparentemente, não sei porquê, mas que não tenha feito nada para ninguém, procuro trabalhar sempre da forma melhor possível, mas que eu sinto que existe esse processo obsessivo acontecendo comigo. Lembra que eu disse que hoje eu fui uma pessoa boa, mas em que algum momento eu não fui, né? Em que alguma encarnação minha eu não fui. E que aquela pessoa que eu fiz mal numa outra encarnação, ela pode estar desencarnada num plano espiritual, tentando me fazer mal, né? Mas ela pode também estar encarnada. E aqueles que em algum momento tiveram atrito, eles uma hora voltam a se encontrar. Então, talvez aquela pessoa de hoje, que aparentemente não teria motivo nenhum para me desejar mal, que simplesmente me deseja mal por inveja, por raiva, por eu estar sendo uma pedra no caminho dela, por exemplo, seja uma pessoa que lá atrás eu fiz algum mal. Eu fui a pessoa. E normalmente nesses processos, minha gente, é um processo que se repete, é um ciclo sem fim. Porque em algum momento eu fiz o mal, em algum outro momento aquela pessoa fez, aí nós voltamos encarnados juntos na mesma vida e aí continuamos repetindo o mesmo processo. E esse processo só tem fim com a elevação, o autoconhecimento, o estudo, né? Trazer para a sua vida bons propósitos, né? Ser uma pessoa melhor. É por isso que eu pego tanto no pé quando eu faço minhas consultas dentro do meu trabalho terapêutico, em que a gente tem sim que ter um autoconhecimento, um estudo, uma dedicação muito grande. Eu poderia ter escolhido um caminho fácil. Qual seria o caminho fácil? De eu pegar todo esse conhecimento que eu adquiri, né, que ainda é muito pouco diante da vastidão de coisas que nos rodeia a respeito do mundo espiritual, a respeito de autoconhecimento, enfim. Eu pegar todo esse conhecimento e eu formar profissionais. Seria um caminho fácil para mim, seria muito mais fácil. Eu poderia também ter pego todo esse autoconhecimento e ter trazido simplesmente para dentro das minhas consultas, para lotar a minha agenda, fazer com que pessoas viessem para mim, para que eu fizesse consulta para elas, desse uma espécie de paliativo para elas, que sim, é muito importante, é muito válido, e eu reconheço a importância disso, mas que elas saíssem dali, elas não tivessem consciência do que está acontecendo, e isso é uma coisa que eu vejo muito em alguns profissionais. Alguns profissionais dizem, não, você não precisa saber do que se trata, não. Simplesmente vá lá e
e faça o que eu tô mandando. Pronto. Eu não acredito nisso. Eu acredito que a gente precisa sim saber do que se trata, precisa sim ter consciência, precisa sim trazer à luz qual o motivo pelo qual você está passando aquilo, para que você possa entender que você não é tão vítima quanto você imagina. E que, não sendo tão vítima como você imagina, fica muito mais fácil você sair desse processo obsessivo. Porque a partir do momento que a gente se coloca simplesmente como vítima, a gente acha que a gente não tem motivo nenhum para ser atacado e nós baixamos a nossa vibração. Então, a autorresponsabilidade, primeira compreensão do processo, a autorresponsabilidade, né, de se colocar na posição de si, ok, eu entendo que em algum momento eu posso ter feito mal para alguém, mas não sou eu não sou mais essa pessoa, não é o que eu quero mais para minha vida. Eu peço perdão, eu perdoo, eu libero, né? Para que aquilo possa definitivamente ser encerrado. Por que eu digo definitivamente? Porque boa parte dos tratamentos espirituais, né, dos processos obsessivos, eles podem vir se repetindo e eles podem ser cíclicos. Ou seja, a pessoa chega numa casa espírita, por exemplo, como a casa que eu trabalho dentro de um grupo lá de desobsessão espiritual, com uma técnica chamada apometria, e a gente faz um processo de desobsessão. Só que a pessoa continua numa vibração de não fazer, de não se conhecer, de não estudar, de não ter bons propósitos, de não trabalhar na luz, e ela novamente vai atrair os mesmos obsessores, outros obsessores, né? Então é importante o autoconhecimento. Então, quando eu trago essa informação para vocês, eu trago no intuito não é de meter medo, de assustar, mas pelo contrário, é de tranquilizar quem possa estar passando por esse processo, para que vocês possam entender que todo mundo pode passar por esse processo ao longo da vida. E muitos passam sem nem saber que estão passando. Tá? Então, isso só vai melhorar, só vai mudar com a sua mudança. Você pode, sim, deve ir num centro espírita ou numa casa de umbanda, pedir uma limpeza energética, um processo de desobsessão, porém ele vai voltar se você não fizer promover uma mudança interna. Se você não promover a mudança nas suas atitudes. E quais são essas atitudes? Gente, fazer o certo dá trabalho, certo? Ser uma pessoa que trabalha na luz, no amor, na justiça divina, dá trabalho. É cansativo, é desgastante, muitas vezes faz com que você afaste pessoas da sua vida, mas é um processo extremamente importante e necessário para quem quer evoluir. Então, uma coisa que eu pego muito no pé, nas minhas consultas, nas minhas postagens, é a respeito da mentira. Por que os espíritos muitas vezes se aproximam da gente? Por similaridade. Então, se é um espírito que mentia, ele vai se aproximar de você, porque você mente. Se é um espírito que traía, ele vai se aproximar de você, porque você trai. Se é um espírito que não estava nem aí com ninguém, que não tinha empatia, que não tinha afeto, que não olhava para o outro, que não se importava com seus semelhantes, se você for essa pessoa, ele vai se aproximar de você por conta disso. Então a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente prega. Eu já ouvi algumas pessoas falarem assim, mas nem toda mentira é igual. Não, toda mentira é prejudicial e é nociva, sim. Porque a mentira é simplesmente ou uma tentativa de você se resguardar, né, de contar algo que vai lhe prejudicar, ou se resguardar de se expor de uma opinião que você não quer se envolver. Então, às vezes algumas pessoas mentem porque simplesmente não quer dar a sua opinião real, não quer se expor e aí mentem. Outras mentem porque sabe que se falar a verdade vai se prejudicar, porque sabe que fez algo errado. Então a mentira, em grau nenhum, ela é positiva. Não existe essa mentira para proteger um outro. Isso é uma ilusão que criaram para poder facilitar que as pessoas mintam sem grandes culpas. Você tem que ter culpa em mentir, você não tem que mentir. É diferente. Você tem que ser uma pessoa honesta, que preze sempre pela verdade. Você não tem que ter culpa em mentir. Né? Se você em algum momento fez, você procura reparar o que você fez. A ideia não é ter culpa, é ter autorresponsabilidade. Então, se você tem comportamentos no seu dia a dia, que são comportamentos que você sabe, a gente sempre sabe, não adianta a gente se iludir achando que aquilo não é negativo, porque a gente sabe que é.
são comportamentos que você sabe que são comportamentos de baixa vibração, que não trabalham na luz, na justiça divina, você vai provavelmente atrair espíritos que têm essa mesma necessidade de se alimentar daquela energia. Então, por isso que é tão importante a autorresponsabilidade, por isso que é tão fundamental a mudança de atitude, sabe? A mudança de hábitos, você procurar andar pelo caminho estreito. É difícil? É difícil. Mas quem disse que ia ser fácil? Difícil é, mas é necessário para que você consiga, né, sair dessa energia, você consiga fazer um tratamento espiritual, um processo de desobsessão e fazer com que aquilo se perpetue. Porque senão, se as pessoas que não explicam isso e indicam um tratamento espiritual, às vezes pode não ser por maldade, mas elas estão incorrendo num erro grave. Porque elas estão evitando com que você aprenda a se proteger e fazendo com que você volte para fazer esse tratamento espiritual. Dentro de uma casa espírita, por exemplo, esse processo de desobsessão, ele é um tratamento gratuito, né? Ele é feito de uma forma como caridade dentro da casa espírita. Mas existem alguns lugares, por exemplo, eu próprio trabalho com uma ferramenta que também trabalha a desobsessão espiritual, que é a mesa radiônica. Eu trabalho a mesa radiônica, que ela tem uma energia de liberação espiritual muito forte. Eu já tive vários casos em que as pessoas fizeram aquilo ali, e sim, elas estavam passando por um processo obsessivo, né? E que elas conseguiram resultado. Só que essa ferramenta, ela é cobrada. É um trabalho meu. Eu trabalho a caridade dentro da casa espírita, fazendo esse processo de forma gratuita, né, com a ferramenta que eu aprendi lá, com a técnica que eu aprendi lá, que é a apometria, mas eu também tenho essa ferramenta, que foi uma ferramenta que eu me dediquei, que eu estudei, que eu paguei um curso, em que eu coloco o meu tempo, a minha energia, para poder fazer aquele trabalho para alguém. Então, é uma ferramenta cobrada. Então, qual seria o processo mais simples para mim? Fazer a desobsessão e não dizer nada para ninguém. Mas a partir do momento que eu tenho consciência que eu tenho que informar isso para o meu cliente, para o meu consulente, e eu não informo, por que eu não informo? Porque eu sei que ele vai voltar. E uma vez que ele volte, é mais uma consulta que ele vai pagar para mim. Meu objetivo não é esse. Por isso que eu disse, eu não escolhi o caminho mais fácil. Eu escolhi o caminho do ensinar, do educar, do passar o conhecimento, sim, ajudar de uma forma clara, direta, objetiva, pontual, porque quem tem angústias, quem tem necessidade, quem tem uma obsessão tem pressa. E o meu objetivo é fazer aquilo, sim, mas também passar a informação para que a pessoa consiga compreender por que está passando por aquele processo obsessivo e para que a pessoa consiga mudar suas atitudes para que não volte a passar por aquele processo. Então, alguns profissionais erram aí. Eles não passam essa informação, eles não dizem para o seu cliente por que aquilo está acontecendo. E às vezes eles até colocam de alguma forma, não, porque realmente você é uma pessoa boa, está passando por isso, é um absurdo. Gente, é um absurdo dentro do nosso nível de conhecimento que a gente tinha. Mas a partir do momento que você compreende esse outro lado, o que acontece do outro lado, você compreende que não existe vítima. Todos nós, em algum momento, nós fomos as pessoas que atacam, né? Nós fomos os causadores de problemas também. Nós machucamos pessoas, ferimos pessoas. Então, essa compreensão. Quando eu coloco isso, importante, muito importante pontuar. Eu não estou dizendo, por exemplo, que você precise conviver com alguém que está lhe fazendo esse mal. Pelo contrário, eu sempre coloco que as pessoas devem se afastar daquelas pessoas que lhe fazem mal, né? Principalmente quando elas não têm condições mentais, espirituais, energéticas, seja lá o que for, de manter contato, tá? Então, se você sabe que alguém está fazendo algum mal para você, se você percebe aquilo ali, sim, se afaste, mas compreenda que você não é uma simples vítima da situação. Hoje, nesse plano, encarnados, sim, pode parecer. Mas quando a gente vê nossa existência como um todo, vocês vêm se repetindo. E por que também é tão importante mudar de atitude? Para quebrar esse ciclo. Porque a partir do momento que você quebra esse ciclo, lembre-se, nós estamos todos conectados. Você tinha um elo muito forte com essa pessoa, né?
Então, a partir do momento que você modifica as suas atitudes, você se eleva, uma parte daquela elevação também é sentida por aquela pessoa. Muitos ainda vão precisar sim de doutrinação, vão ser espíritos obsessores sim, vão ser obsessores em vida, muitas vezes, e desencarnados também, mas você já está fazendo a sua parte naquela relação para que as coisas possam melhorar e possam evoluir. Então você, além de estar ajudando na sua evolução, você também está ajudando na evolução do outro. Nunca é só sobre a gente, né? É sempre uma relação, é sobre a gente, mas uma relação da gente com o outro. A gente não vive só, a gente vive num conjunto. Então, esses 4 processos obsessivos é importante que vocês entendam, é importante que vocês compreendam. É muito importante que, se vocês identificarem, se vocês sentirem que realmente possa existir esse processo obsessivo na vida de vocês, vocês busquem ajuda. Existem as casas espíritas, né, que trabalham com desobsessão, as casas espíritas principalmente que trabalham com apometria, né, que é a técnica que eu uso dentro do centro espírita. É uma técnica que eu uso, uma técnica que eu aprendi, a gente trabalha dentro do centro espírita essa técnica, é muito importante. Existem profissionais também que trabalham com apometria fora do centro espírita. Eu não posso indicá-los, porque não é o que eu aprendi. Eu aprendi apometria dentro do centro espírita e eu entendo porque a apometria está restrita a um grupo dentro de um local, que é um local protegido, é um local que tem uma egrégora forte justamente para realizar aquele trabalho. Né? Então, eu indico a apometria dentro do centro espírita. Mas existem profissionais que também trabalham outras técnicas, certo? Que existe sim um ancoramento energético muito bom e que pode ser também um caminho de cura, um caminho de tratamento espiritual. A mesa radiônica é um desses caminhos, é a ferramenta que eu trabalho quando um cliente chega até mim com uma necessidade de uma desobsessão. A ferramenta que eu indico é a mesa radiônica. Existem vários outros profissionais que trabalham com vários tipos de mesa radiônica. Como escolher, Rosalie? Escolham por afinidade, escolham pela energia, né? Não escolham por preço, não escolham por nome, não escolham por nada disso. Escolham por afinidade energética. Perceba se aquilo que a pessoa prega, né, que ela divulga nas suas redes sociais, é aquilo que ela realmente, como ela realmente age na própria vida. Perceba o que é que ela fala sobre isso. Perceba qual é o direcionamento de conhecimento, de conteúdo dessa pessoa. E aí sim, escolha aquele profissional que mais se alinhe com o que você acredita. Mas não deixem de buscar tratamento sobre isso. A obsessão espiritual é algo muito sério, muito grave. Pode ter efeitos muito nefastos na vida de uma pessoa. Pode sim perturbar tanto a mente a ponto daquela pessoa não saber mais quem é, nem o que faz, e chegar num grau muito forte. Pode atacar o corpo físico com doenças. Então não brinquem com isso. A obsessão espiritual é assunto sério e deve ser tratado por pessoas sérias. Enfim, essa é a informação, esse era o conteúdo que eu tinha para trazer para vocês. Eu espero que vocês gostem. Se você chegou até aqui, dá o seu like, compartilhe essa informação com pessoas, tá? Coloca aqui nos comentários o que você achou. Se você tem dúvidas sobre a questão, coloca aqui suas dúvidas. Dentro do que eu tenho de conhecimento, do que eu tenho de experiência, eu vou tentar esclarecer essas dúvidas. Mas principalmente, lembre-se, conteúdo, conhecimento é libertação. Então, sempre que vocês tiverem acesso a um conteúdo meu ou de qualquer outra pessoa que vocês sintam no seu coração que aquilo é importante, lembre-se de compartilhar com alguém. Tá? Isso é muito fundamental para que a gente consiga formar um grupo, uma energia forte, uma egrégora forte de pessoas que se libertam das suas dores, que se libertam dos seus traumas, que compreendem as situações que estão passando. Então, pessoas mais independentes, pessoas mais felizes, pessoas mais realizadas, pessoas com mais sucesso, certo? Eu fico muito feliz de ter ficado até aqui. Se inscreva no canal, curta, compartilha e a gente volta num outro momento com outro tema. Aproveita e deixa aqui nos comentários uma sugestão de tema, né? Eu vou sempre gravar vídeos de acordo com o que vocês me pedirem, ok? Obrigada!